A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos. Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Eu gravei um vídeo de manhã, agora à noite eu estou gravando um. Está meio escuro aqui porque está à noite, a luz está um pouco fraca. Eu vou continuar o mesmo assunto do vídeo que eu gravei de manhã, a respeito do atalaia, daquele que dá o aviso da parte de Deus. Eu vou falar aqui, eu não vou ler porque está meio escuro, meio difícil para me ler, mas vou falar o que está escrito ali. Ezequiel capítulo 2, eu li cedo de manhã, Ezequiel 33, mas agora eu vou falar aqui que está no capítulo 2. Ezequiel narra aqui no capítulo 2 que Deus falou com ele, que o Espírito de Deus entrou nele, levantou ele que estava na terra, para o jeito, sentado, sei lá, levantou ele e disse para ele: eu te envio a nação de Israel, essa casa rebelde, né? Porque eles têm andado fora dos meus mandamentos, dos meus ensinos que eu dei, né? Tem se rebelado contra mim, não tem obedecido aos meus mandamentos, eu te envio contra eles. E você não seja rebelde igual a eles. Tudo que eu colocar na tua boca, você vai e fala, para que eles fiquem sabendo que esteve um profeta no meio deles. Quer ouça, quer deixa de ouvir, você vai e fala, para que saiba que teve um profeta no meio deles. Meus irmãos e amigos em Cristo que assistem o vídeo aqui, eu sou este profeta enviado por Jesus Cristo nesse canal, certo? Quer ouça ou quer deixa de ouvir a palavra que eu gravo aqui nesses vídeos, a pessoa que pegar esse vídeo, assistir um pouco e desistir, não querer assistir até o fim, fica sabendo que ele ouviu a palavra de um profeta. Eu tenho dom na profecia, Deus me deu o dom, me dá revelação em sonho, né, de coisa que está para acontecer. Eu tenho esse dom dado pelo Espírito Santo. Não falo isso para me engrandecer, não, para me vangloriar, não. Falo para que vocês decretem na palavra que eu digo aqui, certo? É o seguinte, quando quer ouça, quer deixa de ouvir, você fala. Assim eu tenho feito nesses vídeos, viu, meus irmãos? Vocês veem que todos os vídeos que eu gravo, que vocês assistirem, vocês veem que eu estou sempre repreendendo, mostrando os erros que se praticam no dia de hoje em rebeldia contra os mandamentos deixados por Jesus Cristo, né? Pessoa rebelde, não obedecendo os mandamentos de Jesus Cristo, fazendo aquilo que dá na cabeça, fazendo, até digo, né, a vontade de Satanás aqui na terra, né? Fazendo toda quanta coisa errada, muita imoralidade, muita coisa errada estão se praticando, né? Inclusive isso, o governo aprovando, o governo do nosso país aprovando toda essa baderna que o povo está fazendo. Casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, né? Então, tudo isso a palavra de Deus condena. E a justiça do nosso país, o governo do nosso país aprova. Então, você vê, como é que o país vai ter bênção, vai ser abençoado, com o governo aprovando aquilo que Deus condena? Hein? Não tem como. Mas ainda, infelizmente, graças a nós, as pessoas que servem a Jesus Cristo, que procuram andar na obediência dos mandamentos dele, Deus ainda tem abençoado o nosso país aqui, o Brasil, certo? Por causa do povo cristão que tem aqui, o povo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, que obedece, por causa do povo evangélico que tem aqui no Brasil, né? Os verdadeiros, né? Porque tem muito falso, né? Que se diz ser evangélico da boca para fora, mas não obedece os mandamentos deixados por Jesus Cristo. A maioria são assim. Mas por causa do pouco que tem,
Deus e Jesus Cristo zela por esse pouco, né? Não permitindo guerra, não tendo terremoto, né? Não tendo tsunami aqui no nosso país. Então você vê como Deus tem protegido o Brasil, mas nem assim o povo agradece a Deus. Fica aí agradando um ídolo, né? Agradecendo um ídolo, uma imagem, conforme eu já falei no vídeo anterior aqui, né? Tendo um ídolo, uma imagem como padroeira do país, né? E dia 12 de outubro agora vai ter feriado, homenagem a essa padroeira do país, tá até feriado para adorar uma imagem, uma pelota de barro lá achada no rio aí, né? Com a fisionomia de uma mulher. Fazendo isso e adorando isso no lugar de Deus. Se Deus fosse levar isso aí tudo, como diz lá, a ferro e fogo, né? Levar severamente. Olha, eu digo para você, viu, nosso país estava perdido, viu? Mas por causa dos escolhidos, é que Deus não faz isso, conforme Jesus Cristo disse, né? Que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Os dias serão abreviados. Quer dizer, por causa dos escolhidos, aquele que serve a Jesus Cristo, né? O sofrimento vai ser pouco, não vai ser tantos dias de sofrimento, né, de castigo, de coisa que vai acontecer no país, né, na população da terra, por causa daqueles que são escolhidos e que servem Jesus Cristo, certo, meu irmão? Então, se esforça, procura ser um escolhido de Jesus Cristo, andando na obediência aos mandamentos dele, né? Para que aqui está o profeta falando com você. Quer você ouça, quer você deixa de ouvir, o profeta está aqui falando. Não serve a idolatria, não segue a doutrina de igreja criada por homens, né? Segue a Bíblia, falei isso no vídeo de manhã, obedeça o que está na Bíblia. Olha, mas eu não sei se tem mais, viu? Mas por enquanto encontrei só eu e o Miguel Atalaia que fica incentivando as pessoas a se dedicar na Bíblia, porque o resto fica fazendo promessa com o povo quer ouvir, né? Promessa de prosperidade, dando tudo certo na casa, no casamento, com os filhos, né? Bastante dinheiro no bolso, carro novo, uma boa conta bancária. É isso que 90% fica aí falando, pregando e usando o nome de Jesus Cristo para falar isso, quando que Jesus Cristo não prometeu prosperidade para ninguém. Você vê como é. Se Jesus Cristo fosse levar esses homens que ficam aí prometendo prosperidade, usando, né, o nome dele para ficar falando mentira em nome dele, fosse castigar agora, meus irmãos, vocês iam ver quanta gente ia estar sofrendo castigo, viu? Quanto pastores e pregadores da palavra de Deus está sofrendo, né? Mas só que Jesus Cristo está deixando o poder do juízo final, que né, ele fala lá em Mateus 7, a partir do verso 21. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Muitos vão chegar na minha presença e vai dizer, Senhor, teu nome eu expulsei demônio, teu nome eu fiz milagre, fiz isso, fiz aquilo. E Jesus Cristo diz assim, e eu vos direi abertamente, apartai vós de mim que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É isso que eu estou falando. Qual é a iniquidade? Prometendo aquilo que Jesus Cristo não prometeu. Né, cobrando aquilo que Jesus Cristo mandou anunciar de graça, o evangelho de graça, cobrando caro para anunciar o evangelho. Ainda se anunciasse o verdadeiro evangelho, cobrasse caro, anunciasse a verdade, ainda vamos lá, ainda teria um bom proveito. Mas cobra caro para anunciar mentira e dizendo que é o evangelho de Cristo. Esse é o maior problema ainda, viu, meus irmãos? É assim. Então, olha... Faça aquilo que esse profeta aqui pede, certo? Guarda a palavra de Deus no seu coração. Procura pôr em prática. Pega a Bíblia, eu falo isso todo vídeo. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia, pede para o Espírito Santo te ensinar a hora que você estiver lendo. O Espírito Santo vai te dar entendimento a hora que você estiver lendo. Obedeça o que está escrito, né? Faça aquilo, né? Pelo menos uma coisa a igreja evangélica faz, mas
ainda faz do jeito errado, que é o batismo de adulto na água, né? Afundando o corpo inteiro na água, tirando o batismo de adulto, né? Que é adulto, é batizado adulto, porque está escrito, né? Arrependei-vos do seu pecado, né? E o apóstolo Pedro fala isso lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. O povo lá que estava ouvindo o discurso que Pedro fez, dando explicação do que era aquela manifestação de língua estranha, né? Explicando que estava escrito isso no capítulo lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, estava escrito isso a respeito daquele dia lá, que o Espírito Santo ia descer e tomar posse das pessoas, e as pessoas iam falar em línguas estranhas. Então o apóstolo Pedro fez uma pregação longa, né? E mais de 3.000 pessoas deu crédito à pregação de Pedro e perguntaram para Pedro: irmão, o que havemos de fazer? Aí Pedro disse: arrependei-vos dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Então, para você ter o Espírito Santo, para te dar bom entendimento na palavra de Deus, você tem que ir para o batismo. Vai para o batismo na água, pede perdão para Jesus Cristo aquilo que você reconhece, que você praticou, que é pecado mediante o que você lê na Bíblia, você vai saber o que é pecado e o que não é, né? Paulo direto está aí, Mateus 5, 6 e 7. Ali vai apontar o seu pecado e vai mostrar o que você tem que fazer, que é a doutrina deixada por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, faça isso, né? Dá crédito à voz do Atalaia. Não seja igual a casa rebelde lá de Israel, que Deus diz assim, são rebeldes, né? Pai, filho, tudo rebelde, né? Que não dá crédito, né? Quer eles ouçam, quer deixa de ouvir, você fala, para que saibam que teve um profeta corrigindo ele. Por que quando chegar no dia do juízo final, meu irmão, essa casa rebelde, esse povo que não deu crédito na voz dos profetas lá, até hoje ainda foi sepultado e está guardando o dia da ressurreição. No dia que eles forem ressuscitados e enfrentar o juízo final lá na presença de Jesus Cristo, dos apóstolos, né, dos profetas, aí é que eles vão ver o quão difícil vai ser para eles ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Melhor lança no lago de fogo e enxofre, morre e acabou. Não, o espírito não morre, meus irmãos. O espírito é eterno. Vai ficar eternamente sofrendo a caloria do fogo lá, não vai morrer não. Certo? Isso tem mostrado naquela parábola que Jesus Cristo fala ali entre o rico e o mendigo. O rico estava lá no inferno, lá sofrendo. Isso é uma demonstração, porque ainda não tem o lago de fogo ainda, né? Mas Jesus Cristo falando como vai ser, né? O rico lá sofrendo a condenação do calor do fogo, né? Eu já falei que esse calor vai ser a terra aqui, incendiada aqui, né? E o povo condenado nessa terra aqui acesa, cheia de fogo aqui. Eu já falei que a pessoa já pode até dizer que eu sou um louco. O mar vai ser esse lago de fogo. Mas a água não pega fogo. O petróleo espalhado por cima da água do mar que vai ficar aceso. As plataformas de petróleo que tem em todo quanto é país para extrair petróleo do fundo do mar, vai estourar tudo, vai arrebentar tudo e vai ficar jorrando petróleo por cima da água do mar. E esse petróleo vai ficar aceso lá, em cima da água do mar. Esse daí vai ser... Você já pensou o mar aceso? Que calor que vai ser nessa terra aqui? Aí é esse calor com o mar aceso que os condenados vai estar enfrentando, igual Jesus Cristo fala lá, né? Da parábola do rico e mendigo. O rico lá, naquele calor terrível, pedindo para Lázaro molhar o dedo na água e ele apanhar na boca dele por causa do calor que ele está sentindo. E Lázaro junto de Jesus Cristo, né, que tinha sido maltratado, junto do pai Abraão, que tinha sido maltratado pelo rico, né? Lázaro lá, confortado lá com Deus, pai Abraão, né? E o rico lá no inferno. Vai ser isso, no lago de fogo. Vai ser essa condenação para o espírito de quem não anda na obediência da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, sabe? Quem não dá ouvido à voz do Atalaia, a voz do profeta, quer ouça, quer deixa de ouvir, aqui está o profeta falando.
Se você não quiser dar quieta a palavra que você está ouvindo, eu não posso fazer nada. Estou aqui falando aquilo que o Espírito Santo me coloca na boca para falar. Conforme Ezequiel disse que o Espírito Santo entrou nele e colocou as palavras na boca dele para ele transmitir para a nação de Israel. É que está aqui, ó. O Espírito Santo dando a palavra para falar com vocês, certo? Já falei bastante, né? Então chega. A paz de Cristo esteja no coração de todos. Guarde a palavra, obedeça para alcançar a salvação, a vida eterna, porque não tem outra coisa para te dar a salvação a não ser a obediência às Sagradas Escrituras. Não vai pensar você que rezar para vocês porque você morreu, acender vela lá no seu túmulo, missa de 7 dias, né? Novena, isso aí não vai resolver nada. A oportunidade sua para você ser salvo é enquanto você estiver vivo. E até o dia também que Jesus Cristo vier na nuvem, certo? Depois do dia que Jesus Cristo vier na nuvem, acabou a oportunidade de salvação, certo? Enquanto você estiver vivo também nesse corpo carnal, o seu espírito estiver nesse corpo carnal, esse corpo estiver vivo, você ainda tem a oportunidade de se arrepender, né, dos seus pecados, pedir perdão e passar a seguir os mandamentos deixados por Jesus Cristo aqui no Novo Testamento e você alcançar a salvação. Amém, meu irmão? A paz de Cristo Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo fique com todos vocês. Hoje e todos os dias, que Deus Pai vos concede na sua vida. Eu tenho pedido para as pessoas se inscreverem no canal, a pessoa não tem se inscrevido no canal, não sei porquê, né? Se inscreve, não paga nada, é só apertar o dedo lá no sininho, não vai pagar nada para fazer isso aí, né? Para quê? Se inscrevendo lá, vai. Toda vez que você ligar o celular, entrar no YouTube aí, já vai aparecer eu lá, né? Se você quiser assistir, assiste. Se você não quiser, passa, né? Puxa pra cima e não assiste, né? Mas se você se inscrevendo, né, vai ser mais fácil para você ouvir a palavra dita pelo Espírito Santo por meu intermédio, né? Então que Deus abençoe vocês, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de todos. Amém.